Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 35 ao 49, o texto nos diz o seguinte: Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Oremos. Senhor Deus, gratos somos pelo dia de hoje, pela manhã que o Senhor nos concede de meditação na Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a olhar estritamente para o que esta palavra diz, e onde ela falar que assim falemos, e onde ela calar que também calemos. Mas que o Senhor possa nos iluminar a compreender aquilo que é revelado nas Escrituras, nada mais, nada menos. Assim que oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto não esgotarei até o versículo 58, por julgar que o tempo não daria, porque é um tema muito delicado. Quem esteve aqui semana passada e escutou a primeira parte falando a respeito da ressurreição com o pastor Jamerson, viu que existe muita coisa envolvida. Principalmente se a gente começar a pesquisar muito, vai ter muita especulação. E de forma alguma eu vou me dobrar diante da especulação. Por isso, já na oração fiz questão de dizer que a gente fique até onde a Bíblia fica. Existem muitas perguntas que são feitas a respeito de como será o corpo ressurreto dos cristãos, da mesma forma como será o corpo ressurreto das demais pessoas. Porém, nós não temos a exatidão de qual será a essência, de como será, de como visualizaremos esse corpo. Então, tudo que passar do que o texto sagrado diz é mera especulação, e não teremos, de fato, respostas a contento a serem dadas se sairmos do que aqui está. Então, muitos escritores se debruçaram diante desse texto e comentaram vastamente essa passagem, mas muitos divergem, e a gente busca pelo menos uma linha, um fio condutor para esse pensamento. Então, o que eu quero apresentar hoje para os irmãos é simplesmente aquilo que, digamos, tem pelo menos uma linha fixa de pensamento. A gente não vai divagar entre visões, mas tentarei apresentar aquilo que é mais visível, que está mais evidente do texto para nós, aquilo que salta aos nossos olhos quando lemos o texto, e que, pelo auxílio do Espírito Santo, nós conseguimos compreender. Então, o texto como um todo da primeira carta de Paulo aos Coríntios se
vai se baseando em dúvidas, em questionamentos, em proposições dos coríntios a Paulo. E certamente era uma dúvida que pairava na mente dos crentes em Corinto, o modo como ressuscitam os mortos. É por isso que o versículo 35 diz: mas alguém dirá. Eu não posso afirmar que nas cartas que os coríntios enviaram a Paulo estava essa pergunta: como ressuscitarão os mortos? Mas Paulo já adianta, pelo que o texto diz aqui na nossa revista aí atualizada, nessa tradução, mas alguém dirá, é como se ele adiantasse: alguém pode perguntar isso. Então eu já vou explicar, para que não haja controvérsias no meio de vocês. Alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Se alguém dirá, Paulo provavelmente já entendia que era uma dúvida comum entre aqueles irmãos, o modo como ressuscitam os mortos, qual a natureza do corpo que vem. Por isso a segunda pergunta: em que corpo vem? É fato que muitos deles não tinham visto uma ressurreição, diferente, por exemplo, de alguns apóstolos que viram pessoas serem ressuscitadas. Pessoas naquela época da escrita dos evangelhos tiveram relatos, ouviram mesmo pessoas voltando à vida após serem mortas. Mas essas pessoas de Corinto, ainda novas na fé, não tinham a compreensão correta a respeito do que seria a ressurreição. Mais ainda, é algo interessante a se considerar que era provável que eles estivessem sendo influenciados pelo dualismo pagão, ou seja, a ideia dos gnósticos de que o espírito é bom, é intrinsecamente bom, mas a matéria é má, o corpo é mau. E aí eles argumentavam que tudo que é espiritual é bondoso e tudo que é físico é sem importância, é mau. Como resultado disso, esses cristãos estavam desenvolvendo indiferença a este corpo e até mesmo desprezo pelo corpo humano, como simplesmente fosse uma casca que eles estão vestindo enquanto estão na terra, e depois ela seria totalmente aniquilada. Então eles acreditavam que o corpo era mau e, portanto, a doutrina da ressurreição implicava de que corpos indignos, maus, voltariam à vida. Então um questionamento poderia existir entre um meio termo, uma metade do caminho entre o que eles aprenderam, o que eles estavam sendo influenciados era: pode existir ressurreição, mas do mesmo jeito que santos ressuscitarão, indignos também ressuscitarão. Será que Deus vai fazer com que pessoas indignas, pessoas que têm corpos maus, voltem à vida? Era um dos questionamentos, porque eles estavam sendo influenciados. E aí, um ponto aqui de aplicação para nós: quando nós saímos do que as Escrituras dizem, quando nós começamos a ouvir ou até mesmo a pregar coisas que não estão claras e evidentes na Escritura, ou são deduzidas claramente nas Escrituras, nós começamos a pensar de modos divergentes e a trazer para a nossa crença coisas que não fazem parte da Bíblia. A gente começa a dar ouvido a coisas que vão misturar-se com aquilo que a gente aprendeu e em determinado momento a gente não sabe mais até no que crer. Um exemplo bem claro disso é alguém que vem no domingo pela manhã para a escola bíblica dominical e aprende a palavra corretamente, vem no domingo à noite e também recebe a palavra sadia, genuína, mas de segunda a sexta-feira vai começar a caminhar por diversos arraiais evangélicos, ou vai pesquisar na internet diversos sermões de pessoas de diferentes linhas teológicas. Vai chegar um momento que você não sabe mais qual é a linha fixa de raciocínio que você deve desenvolver, e muitas das coisas que você vai escutar talvez não estejam de acordo com a palavra de Deus. Já falei aqui em outro momento que hoje se fala muito em nome de Deus, fala-se muito de Deus, mas nem sempre em conformidade com a palavra de Deus. E a gente precisa ter cuidado, porque a influência externa muitas vezes vai prejudicar o ambiente interno da igreja. A partir do momento que um começa a ser influenciado pelos pagãos,
vai trazendo essa influência e outros vão começando a perceber que alguma coisa tem sentido. E é fato de que o que as seitas propagam tem um fundo de verdade, mas vai sendo deturpado à medida que a gente vai conhecendo mais a fundo. Mas elas se baseiam em algumas coisas que até tem fundamento no começo da história. Versículo 36, Paulo vai dizer: insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então essa posição dos coríntios, influenciada pelos pagãos, pelos dualistas pagãos, é considerada por Paulo como uma insensatez. E de fato é uma insensatez quando damos ouvidos àqueles que não seguem a palavra de Deus, mas eles começam a fazer elucubrações, ilações a respeito do que a palavra quer dizer ou não. Porque uma das coisas que a gente vai aprendendo com a maturidade cristã é que a gente não precisa responder a toda pergunta. Às vezes a gente tem aquela necessidade de dar uma resposta, porque a pessoa nos perguntou e a gente quer pelo menos satisfazê-la com alguma coisa. Pode não ser a melhor resposta, pode não ser a resposta definitiva, mas a gente fica incomodado quando não dá uma resposta a alguém que nos faz algum questionamento a respeito da palavra. Até mesmo o medo de parecer sem conhecimento da palavra. Parece que você não lê a Bíblia, você não sabe responder sobre isso. Mas não, existem muitas questões da palavra de Deus que são de difícil compreensão. Outras, de fato, não foram reveladas completamente. E nós precisamos ter o cuidado de não responder qualquer coisa, só para não deixar as pessoas sem resposta e depois fazê-las cair no engano. Eu não tenho obrigação de responder a todas as perguntas, eu tenho a obrigação de ser fiel à palavra de Deus. E isso a gente precisa ter um cuidado enorme. É insensatez querer ser o gênio que sabe de todas as coisas. Ninguém sabe tudo da palavra de Deus, a não ser aquele que a estabeleceu. Então, Paulo vai mostrar que de longe a ressurreição não é contrária à natureza. A ressurreição é própria da natureza. Nós vemos um claro exemplo dessa ressurreição todos os dias do nosso viver, no processo da própria natureza. Quando ele diz: o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então você vê que a semente, uma vez semeada, não germina a não ser que o grão morra. Então isso ele coloca dizendo: coríntios, por que vocês ficam falando a respeito da ressurreição como se fosse algo absurdo, se vocês têm todos os dias exemplos de que isso acontece na natureza? O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. A mesma coisa vai acontecer com o nosso corpo quando chegar o tempo propício. Versículo 37, ele vai dizer: e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, ou seja, o corpo futuro, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer semente. O que ele quer dizer com isso? Essa comparação que ele faz é composta de duas partes. Primeiro, no versículo 36, quando ele diz: o que semeias não nasce se primeiro não morrer, nós compreendemos que nós não devemos nos surpreender com o fato de que os corpos ressuscitem da decomposição, porque o mesmo vai acontecer com as sementes que são semeadas. Segundo, quando ele diz: quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer semente, não é contrário à razão o fato de que os nossos corpos serão restaurados em outro estado. Ou seja, hoje nós estamos com este corpo perecível, frágil, fraco, mas nós seremos restaurados em um outro estado, um corpo que não é perecível, que não é fraco, que não é fragilizado. O simples grão, Deus dele produz inúmeras espigas, e essas espigas são um produto perfeito de uma habilidade que vai admirar cada um que olhar para aquilo, porque dali serão gerados grãos de uma qualidade superior. Então, da mesma forma que nós semeamos sementes, e os grãos daquelas sementes, após o seu processo de decomposição, vão dar origem a grãos superiores, a sementes superiores,
nós vamos ver que hoje estamos num momento, num estágio em que o nosso corpo é corruptível, é frágil, mas nós seremos restaurados num corpo glorioso, num corpo incorruptível. Então, essa comparação que ele faz, mais uma vez, não deve ser surpresa para vocês, porque da mesma forma que ocorre na natureza, ocorrerá com vocês. Ou seja, Deus não está tirando alguma coisa do nada, Ele mostra dia após dia como o processo acontece, de forma simples, que vocês podem na natureza compreender o que será feito de modo glorioso no final dos tempos. Isso é uma coisa que eu acho bastante interessante na estrutura da história como um todo, escrita por Deus. Em muitos casos, nós somos apresentados a glórias enormes divinas, as grandezas de Deus, de modo muito simples no dia a dia. E essa é uma maneira de fazer com que pessoas finitas e limitadas como nós compreendamos a grandeza de Deus e dos seus propósitos. Se não fosse assim, nós não entenderíamos como é que esse corpo, essa matéria, se transformará em algo adaptado à eternidade. Porque nós estamos a cada dia sendo desgastados pelo tempo. Você olha para o espelho e você diz: ah, meus 18 anos, eu era jovem, meu rosto não tinha uma marca, eu podia correr à vontade e não cansava. Eu passava o dia trabalhando, chegava no final dele e eu podia pegar outra jornada de trabalho. E talvez hoje você diga: não dá mais, porque o corpo se desgastou, porque as forças diminuíram, a resistência é infinitamente menor do que quando você começou a sua carreira profissional. Se a gente for olhar para a vida de uma pessoa que já viveu 90 anos, ela vai dizer: no tempo que eu tinha vigor, eu fazia isso, isso e isso. Então são apenas lembranças de quando você realmente começou uma caminhada. Hoje você está no final das suas forças. Esse é o corpo humano, mas o corpo que nós estamos vendo a partir desse texto, tanto faz 90, 200, 1000 anos, ele não se desgastará, porque estaremos pela eternidade com Cristo. Não mais seremos afetados pelo tempo, pelas doenças, pelos sentimentos ruins, por nada do que nos afeta hoje, e isso é glorioso. O versículo 38 nos mostra o seguinte: mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então o que você semeia não é o corpo futuro, é o corpo presente. Vai brotar o corpo futuro. Todo o corpo vai ter o seu formato apropriado, segundo a vontade de Deus. Por isso que ele diz: Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar. Por que nós lançamos um grão desse tamanho assim e surge um pé de milho grande, dessa altura? Porque Deus assim o quis. Por que nós colocamos uma sementezinha e nasce um pé de coentro tão pequenininho? Porque Deus assim quis. Porque de uma semente tão pequena também você pode ver coqueiros enormes. Cada uma com seu formato vai dar origem a coisas diferentes, tudo segundo a vontade de Deus e tudo em harmonia. Talvez você tenha tido já essa experiência de no quintal da sua casa, isso só quem tem casa é que pode fazer, você preparar o terreno para plantar algumas coisas, uma acerola, uma laranja, uma bandeira, uma alface, um tomate, alguma coisa do tipo. E você vai percebendo que, por mais que existam plantas diferentes, o solo foi preparado e todas elas vão crescendo juntas. Você não precisa separar um pedaço de solo e adubar de uma forma diferente para aquela planta. Você prepara tudo e elas vão crescendo juntas. No mesmo quintal você tem várias espécies. Tudo isso é a harmonia que Deus faz com que exista entre o
meio ambiente que Ele criou. É por ter domínio sobre a sua criação que nós percebemos tudo isso. Eu vejo nesse texto, quando ele começa a falar a respeito da natureza, aquilo que pessoas como os gnósticos e outras seitas colocam e que nós não podemos acreditar, que Deus está distante da sua criação. Aqui nós percebemos o quanto Ele está próximo e interferindo na vida da sua criação, para que tudo continue caminhando pacificamente. O mundo todo está se acabando, o céu cai muitas vezes sobre a cabeça de muitos, mas nós aqui estamos perfeitamente, porque Deus interfere na criação, Deus interfere na vida dos seus filhos, para o bem deles. O versículo 39 nos mostra o seguinte: nem toda carne é a mesma. Quando tem carne, você pode substituir por corpo. Nem todo corpo é o mesmo, nem toda estrutura corporal é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, um é o corpo dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. O que ele está querendo dizer com isso? Na sabedoria divina, cada um tem o seu corpo apropriado para o ambiente em que vive. Então os peixes têm corpos apropriados para a água. Os peixes têm nadadeiras, escamas. Isso serviria aqui fora? Não, mas para a água, sim. As aves têm corpos para o ar, asas e penas. E aí você, quando começa a olhar, por exemplo, para um avião, por que o avião tem um formato com asas? Copiando o corpo dos pássaros. As asas que dão a aerodinâmica para que ele possa planar sem cair. Em tudo isso, Deus preparou para que eles pudessem. Eu me perguntava muito, quando era menor, por que o avião não cai? Não tinha estudado física ainda, não sabia o que era força G, não sabia nada disso. Mas e densidade do ar, não sabia. Mas, independente de saber essas questões físicas, que são, obviamente, o que fazem humanamente a coisa acontecer, saber que Deus está ali segurando com as suas próprias mãos é suficiente. Por mais que você não seja o ás da física, não seja um Kepler, um Isaac Newton, mas você é um crente que sabe que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e isso é maravilhoso. Então, assim, na ressurreição, o corpo ressurreto dos crentes também será um corpo apropriado para a eternidade, e ele será imortal, glorioso e poderoso pela obra do Espírito, ou seja, será espiritual. Interessante alguns relatos da própria palavra de Deus, que a gente consegue enxergar um pouco do que isso vai acontecer. Quando o povo ficou no deserto 40 anos, diz o texto que nem as sandálias dos seus pés se desgastaram, e as suas roupas ficaram intactas. Deus tem poder para fazer por 40 anos, Ele tem poder para fazer pela eternidade. Então, se a gente viu a transição no deserto, durante 40 anos as pessoas não envelheceram, suas roupas não gastaram, nem as tiras das sandálias dos seus pés ficaram gastas, mesmo peregrinando durante tanto tempo, nós seremos alvo de uma transformação tão gloriosa que não estaremos sendo desgastados pelo tempo por toda a eternidade, porque o nosso corpo será imortal, glorioso e poderoso. Pela nossa ação? Não, pela ação do Espírito. No versículo 40 ele vai dizer: também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Aqui essa analogia vai abarcar objetos inanimados da criação. Isso ele já fez outras vezes e vai continuar fazendo. Ele vai falar sobre sol, lua e estrelas, cada uma com um esplendor diferente. E interessante que ele vai falar também de corpos terrestres, cada um também com esplendor diferente. O que a gente pode ver? Sol, lua e estrelas fazem parte do mesmo grupo
Sim. Mas são iguais? Não, são diferentes entre si. Montanhas, desfiladeiros, canyons, fazem parte de um mesmo grupo? Sim, mas são diferentes entre si. Ou seja, Deus pode lançar a mão de matéria física semelhante e organizar de modo diferente para alcançar o seu propósito. Se assim não fosse, imagine que nós tivéssemos, por exemplo, o Sol e a Lua o tempo todo juntos. Teríamos iluminação terrestre? Não. Quando o Sol e a Lua se encontram, existe o eclipse. E normalmente, quando a Lua encobre o Sol, faz-se trevas. É necessário que o Sol, que brilha muito mais que a Lua, esteja a maior parte do tempo sob o nosso campo visual, para que sejamos iluminados e façamos tudo durante a luz do dia. Quando já é passado o tempo natural do trabalho, vem a Lua e faz-se noite, quando agora sim nós podemos descansar, porque as coisas que eram necessárias para serem feitas durante a luz do dia já foram feitas. Então, tudo isso é em razão da sabedoria de Deus em pegar coisas semelhantes, mas organizar de modo diferente para o seu propósito. Versículo 41 diz: uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Os corpos celestiais não são iguais em glória. Muito se fala sobre o Sol como sendo o astro-rei. O sistema é solar, ou seja, os planetas orbitam ao redor do Sol. Ele é o centro desse sistema. Então, ele brilha mais que a Lua e as estrelas diferem umas das outras. Interessante que quando você é pequeno, muito se fala sobre o céu, você fica analisando aquele céu estrelado, hoje um pouco menos, e as pessoas começam a contar histórias sobre as estrelas, e dizem: se passar uma estrela assim, ó, faça um pedido, é uma estrela cadente. E aí você diz: ah, que legal, uma estrela cadente, quando passar eu vou fazer um pedido. Porque aquela estrela, ela tem uma característica diferente de movimentação das outras. Ela foi considerada especial por isso, e parece que no pensamento místico do ser humano que ela tem uma importância maior. Mas nós temos também estrelas que são maiores em tamanho do que outras. Tanto é que a gente, não me recordo agora qual o nome do planeta, mas que é chamado de estrela d'alva, e que ele aparece sempre para nós, dá para ver a olhos nus. Então ele tem um tamanho, uma dimensão maior do que outras estrelas, e não é um planeta como o nosso, é considerado como uma estrela um pouco maior. Por isso também essa diferença de glória que a gente vai vendo e de característica de uma estrela para outra. Diz a palavra de Deus que Deus chama as estrelas pelo seu nome, ou seja, cada uma Deus trabalha individualmente. E aí eu olho para aquela expressão, a multiforme graça de Deus. A graça de Deus se manifesta de diferentes formas e trabalhando individualmente. Existem mais de 7 bilhões de pessoas agora no universo. Existem galáxias e mais galáxias. Existem inúmeros corpos celestiais, mas Ele os trata pelo nome. Ele escuta a minha oração aqui, exatamente nesse horário 10h18, e escuta de uma pessoa lá no Japão, 10h18 da noite, e não faz confusão com os nossos pedidos e agradecimentos. Ele trata da nossa vida exatamente agora aqui, abrigados e refrigerados, como trata também das pessoas que estão agora lá em Minas Gerais, após mais um problema catastrófico que aconteceu e mais de 30 pessoas foram mortas.
Da mesma forma que estamos sendo guardados por Deus, muitos foram guardados por Deus lá. O que é que eu quero chamar a atenção nesse ponto aqui e aplicar para a nossa vida? Do mesmo jeito que Ele sabe individualmente e trata individualmente com cada corpo celestial, Ele trata individualmente com a nossa vida. E nós não podemos perder em momento algum a confiança de que tudo está nas mãos dEle. Porque é fato que nós temos passado por muitas catástrofes naturais, e algumas com influência humana também. Em pouco tempo o povo de Minas Gerais passou por Mariana, Brumadinho e agora passa por uma terceira questão. É um povo que tem sido sofrido, mas não somente isso. Essa semana, terça-feira, passamos por questões aqui em Campina Grande. De vez em quando acontece alguma coisa ali pelo sertão também, chuvas muito fortes, pessoas perdem seus pertences e ficam se questionando: onde estava Deus quando isso aconteceu? A pergunta que mais se fez em 2004, na época do tsunami lá na Indonésia, foi: onde Deus estava quando o tsunami aconteceu? Por que permitiu que tantas pessoas morressem? E a minha pergunta é: onde você estava quando se anunciou que haveria a possibilidade daquilo tudo acontecer? Hoje nós já temos mecanismos que preveem determinadas catástrofes. E o que é que o homem faz? Ora, se dobra diante do Senhor, pede orientação a Ele, faz o que é prudente a um ser humano fazer, ou está o tempo todo em pé de guerra com a criação, querendo dominá-la sem ter mais o domínio por conta do pecado. Então nós percebemos pessoas questionando demais o controle de Deus sobre as coisas e não se dobrando diante do seu senhorio e sofrendo amargamente por não confiar no Todo-Poderoso. Versículo 42 até o 44, vou pegar esses 3 versículos para expor de uma vez só. Eles dizem: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim como a planta surge diretamente da semente, do mesmo modo o corpo ressurreto é essencialmente o mesmo corpo que foi semeado. Nesse ponto aqui, o reverendo Hernandes Dias Lopes traz num videozinho curto, disponível no YouTube para qualquer pessoa ver, o fato de que existe uma continuidade e uma descontinuidade no corpo da ressurreição. Existe uma continuidade porque a mesma pessoa que morreu é a que vai ressuscitar. Ele inclusive diz no vídeo: o mesmo José que morreu é o mesmo José que vai ressuscitar, não é outra pessoa. Mas existe uma descontinuidade porque se semeia um corpo mortal. O José que morreu foi para o cemitério e o seu corpo foi decomposto. 5 anos depois, se você abrir lá o ossário, só está os ossos, não tem mais carne, não tem mais ligamentos, acabou, decompôs. A matéria do José foi embora. E aí vai ressuscitar-se agora um corpo imortal. Semeia-se um corpo corruptível, ressuscita-se um corpo incorruptível. Ou seja, hoje aqui estamos sob um corpo que é afetado pelo pecado, afetado pela corrupção. Se ressuscitará um corpo que não é mais afetado pelo pecado, que não é mais suscetível à corrupção. Semeia-se um corpo de fraqueza, dor de cabeça, dor de coluna, dor nas pernas e por aí vai. Depois dos 30, dor, e às vezes até antes. E depois vai se ressuscitar um corpo de poder, onde as intempéries dessa vida não serão mais fortes o suficiente para nos fazer esmorecer. Nós teremos a eternidade para louvar o Senhor. Então, semeou-se um corpo que é
totalmente perecível, mas se ressuscitará um corpo totalmente imperecível. Então Paulo vai colocar ênfase justamente nessa extraordinária transformação da corrupção, da desonra e da fraqueza. Nós passaremos para a incorrupção, para a glória e para o poder. E aí o versículo 45 vai trazer algo para nós bastante interessante. Outra comparação, quando ele vai dizer: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Preste bem atenção nessa expressão: Adão, alma vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. Tem três questões aí. Primeiro, ele coloca Adão, o primeiro homem, e o último Adão, Cristo, também homem. Não esqueçamos das duas naturezas habitando ao mesmo tempo em Cristo. Então, Adão e Cristo são os alvos dessa comparação. Segundo, ele vai falar que o primeiro foi feito alma e o segundo foi feito espírito. O primeiro é uma alma vivente, o segundo é um espírito vivificante. Vamos entender isso aí. O que ele está querendo dizer com isso? Quando a gente olha para a expressão alma vivente, vem logo Gênesis 2:7, quando Deus sopra nas narinas de Adão fôlego de vida e ele passa a ser alma vivente. Então o seu corpo era vivificado pela alma. Sem fôlego de vida, Adão viveria? Não. Antes ele era um boneco de barro. Quando ele sopra o fôlego de vida nas narinas, ele passa a ter alma vivente. Ele só se torna homem de fato quando ele recebe essa alma vivente. Alguém poderia perguntar: mas o que a palavra alma significa aí? Vamos lá. Sabe-se bem que a palavra hebraica nefesh, é a alma que está sendo usada no texto, que Moisés usa, tem muitos significados, muitas nuances de significado. Mas nesse versículo era considerada o princípio vital, a essência da vida. Ou seja, a alma é a essência da vida, sem a qual você não é homem, sem a qual você não é um ser humano. Você precisa da alma dentro de si. Você tem o seu corpo material, a parte material, mas você também é composto de uma parte imaterial, a alma. O último, essa palavra essência da vida, realmente é a mais preferível, porque essência é, como você diz, é a parte mais importante, aquilo que mais interessa. Então, o homem só passa a ser alma vivente quando ele recebe externamente essa alma. Enquanto isso, o último Adão, nós temos o seguinte: Moisés afirma que Adão recebeu uma alma vivente. Cristo, porém, por outro lado, é dotado de um espírito vivificante. Ou seja, quem foi que deu a Adão a alma vivente? Deus. E Cristo é quem? Deus. Ou seja, Deus em Cristo é quem nos dá essa alma vivente, ou seja, o espírito vivificante, o espírito que traz vida, é quem nos concede essa vida. Sem ele nós não teríamos nada. Ele tem a vida, ele é a própria vida, nós recebemos a vida. Essa é a grande diferença que se faz entre o primeiro e o último Adão. O primeiro Adão teve que ser implantada a vida nele, o segundo é a própria vida. Então é algo muitíssimo superior ser vida, ou a fonte da vida, do que meramente ter vida. Nós temos, nós não somos. Ter é algo transitório. Hoje, no corpo de pecado, nós somos finitos, transitórios. E Cristo é o quê? Eterno. Porque Ele é a vida.
nós, quando formos restaurados no nosso corpo de glória, nós também seremos eternos. Mas para isso foi necessário que o Espírito vivificante nos transformasse. Em tudo, nós recebemos a influência de Deus, a influência do Espírito vivificante, para que um dia, nós que somos alma vivente, possamos realmente passar toda a eternidade com Ele. Não no corpo da nossa corrupção, mas no corpo restaurado. Então, qual é a grande diferença entre o nosso corpo presente e o corpo da nossa ressurreição? No tocante à alma comunicar vida ao corpo, no presente, isso envolve a intervenção de muitos auxílios, para que a gente possa se manter. O que é que acontece? Nós precisamos beber, comer, se vestir, dormir e outras coisas. Mas o poder vivificante do Espírito será muito mais pleno, e por essa razão ele independe desse tipo de auxílio. Ou seja, quando nós formos restaurados, quando nós formos ressuscitados, a gente vai agora se preocupar com o que vai comer ou beber? Não. A gente vai se preocupar com a roupa que vai vestir no domingo de manhã? Não mais. A gente vai se preocupar com o menino que ficou em casa com febre? Não mais. A gente vai se preocupar com o que aconteceu há 30 anos atrás, que a gente ainda não esqueceu, e que é aquela mágoa que a gente parece carregar feito uma mala por toda a eternidade? Não. Graças a Deus, porque o poder vivificante do Espírito em nós será tão pleno que nós não teremos necessidade de nenhum dos auxílios que hoje necessitamos para caminhar nessa esfera terrena que nós caminhamos. Ou seja, mais uma vez, através da comparação entre o primeiro Adão e o último Adão, Paulo nos mostra: o corpo da ressurreição é infinitamente superior ao nosso corpo terreno. Versículo 46: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O que ele está querendo dizer com isso? É indispensável que antes de sermos restaurados em Cristo, nós assumamos que a nossa origem está em Adão e que nós somos semelhantes a Ele. Até o momento em que nós formos restaurados, o que existe em nós é tudo que existiu em Adão, principalmente o pecado. Numa última análise, por que nós ficamos doentes? Por conta do pecado. Numa primeira análise você pode dizer: hoje minha garganta está muito ruim porque ontem eu tomei 2 bolas de sorvete e eu não posso fazer isso porque eu tenho um problema. Então você ficou doente por imprudência, numa primeira análise. Mas numa segunda análise, essa sua imprudência, essa sua teimosia, sua desobediência é fruto de quê? Do pecado. Nós pensamos naturalmente sempre voltados para o mal. O Espírito de Deus em nós é que nos faz convergir para o bem. Conversão é isso. É você que está indo em rota de colisão para o pecado, para o inferno, você ser retirado daquela rota para a rota do bem, ou seja, para o centro da vontade de Deus. Então é indispensável que a gente reconheça: nós somos pó, antes de ser restaurados por Cristo. E em Cristo nós somos simplesmente pó. Primeiro, como descendente de Adão, nós recebemos um corpo natural. Depois da nossa ressurreição, receberemos um corpo espiritual. E diz Hernandes Dias Lopes, de uma forma maravilhosa para terminar o seu vídeo: corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Veja, semelhante. A gente vai se tornar igual a Jesus, mas só em ser semelhante já é muita coisa. Quando nós olhamos para a nossa vida, sei que no final aqui ele não vai colocar novidade de vida na história, e até eu vou fazer uma observação sobre isso no versículo 49. Mas quando nós olhamos para a nossa vida antes de sermos encontrados pelo Senhor, e nós olhamos hoje, nós entendemos que por tudo que Ele fez, faz, e temos certeza Ele ainda irá fazer,
Não dá para viver de outra maneira a não ser em santidade, olhando para Ele, dizendo: Senhor, faz com que eu me mantenha nesse caminho, que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, para não entristecer o Teu Santo Espírito. Porque é muito glorioso que Ele nos faz passar, após todo o sofrimento, cabeçadas que o ser humano dá num caminho sem Ele, Ele nos promove, ainda dentro dessa existência, muitas coisas gloriosas, mas que não se comparam, não se pode colocar em pé de igualdade com aquilo que ainda está à nossa espera, aquilo que de fato nós não vimos, não ouvimos falar, aquilo será muito mais glorioso. Versículo 47, ele vai dizer: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. A vida animal vem antes, porque o homem terreno veio antes. A vida espiritual vem em seguida, assim como Cristo, o homem celestial, veio depois de Adão. Ou seja, você tem toda uma história antes de Cristo. E hoje a humanidade olha para essa história antes de Cristo e vê o quanto ela penou esperando por redenção. Depois de Cristo você tem uma história totalmente diferente, porque agora nós não penamos mais esperando a redenção, nós já sabemos que o nosso Redentor vive, isso nós já sabemos. Versículo 48, como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então, a distinção que se faz entre o corpo terreno e o celestial não se refere tanto ao espaço, mas principalmente ao tempo. Isso é, o mundo perverso atual contrastado com a era celestial vindoura. Assim como é o homem em Adão, ou seja, circundado de questões que o levam para o mal, assim será o homem espiritual, circundado de questões gloriosas e celestiais. Ou seja, hoje nós somos alvo do pecado, nós ainda, por falha nossa, nos deleitamos com o pecado, muitas vezes, mas isso será totalmente, finalmente, plenamente consertado com a volta de Cristo, quando nós seremos finalmente transformados e seremos completamente santos, e nada disso mais fará parte da nossa vida. Então os cristãos já desfrutam de algumas bênçãos dessa era vindoura: a proteção de Deus, o seu cuidado, a provisão, a providência de Deus já fazem parte da nossa vida, mas ainda aguardamos a consumação. Eu fiquei muito feliz com a expressão que foi usada, foi o pastor James que usou, do está consumado. Quando Jesus fala isso na cruz, ali já encerrou. Ali já encerrou. Porém, a história continua a se desenrolar, até que de fato nós passemos por essa consumação. Para Ele, que tanto faz um dia como 1000 anos, a consumação já veio naquele momento. Mas como a história continua o seu curso, nós ainda passaremos pela consumação. A famosa colocação teológica já e ainda não. Nós já estamos salvos, mas ainda não totalmente santificados. Buscamos a santificação todo dia, justificados de uma vez por todas, mas ainda batalhando para que o corpo da nossa corrupção não vença o espírito todos os dias. É uma batalha eterna entre carne e espírito, para que a gente continue vivendo da maneira que Deus quer. Então, ainda aguardamos a consumação. Nesse ponto, torna-se óbvio o sentido mais importante da preocupação de Paulo. Qual é o pensamento maior dele aqui? Enquanto não vier a ressurreição corporal, a obra da redenção de Deus estará incompleta. Estou querendo dizer que ele falhou, não. Estou querendo dizer que ainda não terminou. Então, enquanto não vier a ressurreição corporal dos santos, a obra da redenção ainda estará incompleta. Assim como o cristão traz consigo a imagem do primeiro Adão, do mesmo modo receberá a imagem do último Adão, isso é, Cristo. Então, no versículo 49 ele vai dizer: assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial.
Quando ele diz trazer a imagem, ele não está falando de novidade de vida. Diz assim, como Paulo falou, eu trago em mim as marcas de Cristo. Ou seja, eu tenho o caráter de Cristo, eu tenho um comportamento que é cristão, que é condizente com a palavra de Deus. Não, ele está falando de carne mesmo. Eu trago a imagem de Adão, ou seja, eu sou semelhante a Adão. O meu corpo é semelhante ao de Adão. Enquanto aqui eu estiver, eu continuarei sendo semelhante a Adão. Enquanto eu não ressuscitar corporalmente, eu continuo suscetível a todas as coisas que afetaram Adão. Mas, quando o último Adão retornar e eu receber um corpo que é semelhante ao dele, aí sim a nossa restauração estará completa. Aí sim nós não teremos quase salvos, porém fatalmente perdidos. Nós teremos totalmente salvos e eternamente conduzidos em glória. Meus irmãos, antes de finalizar hoje, eu gostaria de apresentar uma leitura complementar acerca desse tema, que eu achei bastante interessante. É um tema muito complexo, eu espero ter passado de uma maneira a mais simples possível. Mas é um comentário de William Perkins sobre esse texto do corpo da ressurreição. O título se chama A Ressurreição de Cristo e a Nossa, adaptado de um livro que ele escreveu chamado A Ressurreição de Cristo. E William Perkins é do século XVII, se não me engano. Então vale a pena a gente ter essa visão de pessoas que antes de nós pensaram a respeito disso, e bastante completo o pensamento dele. Ele nos diz: ao se considerar a ressurreição de Cristo, há 3 pontos a serem afirmados. Ele vai muito mais para o caráter da ressurreição de Cristo do que para o nosso, para a gente perceber a diferença também do caráter do corpo que temos para o corpo de Cristo. 3 pontos a serem afirmados. Primeiro, a necessidade da ressurreição. Sem observar o texto que a gente acabou de expor, eu preciso ressuscitar hoje? Se eu morrer hoje, eu preciso ressuscitar? Minha ressurreição vai afetar em alguma coisa a vida de vocês? Mas Cristo ressuscitando afetou? Então, primeira coisa, a necessidade da ressurreição. Ele necessitava ressuscitar. Segundo, as características significativas da ressurreição. Ele disse que o templo seria derrubado, em 3 dias seria reconstruído, e ele fez. Ou seja, ele provou que tem um poder sobre a morte e sobre a vida. E, em terceiro lugar, os usos da ressurreição para o consolo dos filhos de Deus. É por conta da morte e da ressurreição de Cristo que você tem a sua salvação garantida. É por conta da morte e da ressurreição de Cristo que hoje nós estamos justificados diante de Deus Pai. Levamos em nossas mãos os méritos de Cristo, porque nossas mãos estariam vazias se Ele não tivesse ressuscitado. A ressurreição de Cristo foi necessária por 3 motivos. Primeiro, sua ressurreição evidencia uma vitória completa sobre a morte. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz. Para os crentes, a ressurreição confirma que a obediência completa de Cristo foi tanto uma obra de satisfação perfeita, porque destruiu a morte, quanto de natureza meritória, porque mereceu a vida. Então, pela sua morte, nós temos vida. Ele destrói a morte de um lado e também nos dá vida por outro. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo era necessária por causa da natureza divina dele como Filho de Deus. Quem é que poderia suportar a descarga de ira na cruz do Calvário? Somente o Filho. Quem poderia retornar gloriosamente após ter recebido a descarga de ira de Deus Pai? Somente Ele. Ele é o autor da própria vida. É por isso que nós vemos em Efésios, já vimos aqui na igreja, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ele é o autor da vida. Por isso não seria adequado nem possível que Ele fosse vencido pela morte. Dava para ser vencido. Se eu subisse naquele madeiro, facilmente seria vencido. Se qualquer ser humano, por mais santo que tivesse sido a sua vida, subisse no madeiro, facilmente seria vencido pela morte. Mas Cristo não.
Assim, era imperativo que Cristo se levantasse da morte para a vida. Em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo confirmou que sua obra sacerdotal consistia de duas partes. Uma era de prover satisfação pelo pecado ao se sacrificar na cruz, ou seja, o seu sangue nos justifica diante de Deus. A outra era de aplicar a virtude desse sacrifício a cada crente, ou seja, imputar essa justiça em nós. Portanto, Cristo ressuscitou para realizar essa segunda parte de seu sacerdócio por seu povo. Finalmente, a ressurreição de Cristo teve características significativas. Primeiro, ele ressuscitou como uma pessoa pública, colocando-se no lugar do seu povo, não apenas na morte, mas também na ressurreição. Consequentemente, quando ele ressurgiu, toda a igreja ressurgiu com ele. Em segundo lugar, Cristo ressurgiu dentre os mortos pelo seu próprio poder. Você pode ver isso lá no Evangelho de João 2,19. Isso demonstra que ele não era apenas homem, mas também o verdadeiro Deus. Além disso, demonstra o poder de Cristo para levantar a sua igreja da morte para a vida. Nós estamos mortos em delitos e pecados, mas pelo grande amor com que nos amou. Lembre-se sempre disso, o texto de Efésios sempre nos ajuda nesse ponto, Efésios 2. Em terceiro lugar, Cristo ressuscitou com um terremoto. Isso prova que ele não perdeu nenhum poder em sua morte, que ele continuava Senhor absoluto dos céus e da terra, diante de quem toda a terra ainda treme, inclusive os demônios. Em quarto lugar, a morte e a ressurreição de Cristo foram acompanhadas por outros milagres também. Por exemplo, Mateus 27, versículos 52 e 53, declara que os sepulcros se abriram e muitos mortos ressuscitaram. Milagres aconteceram juntamente com a ressuscitação de Cristo. Isso ocorreu para que a igreja soubesse que há uma virtude renovadora e vivificadora na ressurreição de Cristo. Ele é o Espírito vivificante, pelo qual ele é capaz de levantar aqueles que estão mortos no pecado para a novidade de vida. Isso indica a ordem de tudo. Cristo ressurgiu, depois os santos após ele. Assim ele é as primícias dos mortos, com muitos a segui-lo na ressurreição. Essa expressão está lá em Colossenses 1,18. Isso continua nos usos da ressurreição para o consolo dos filhos. Ele vai explicar melhor essa questão. Os consolos são três. A ressurreição de Cristo efetua a justificação de todos os que creem nele, como eu citei há pouco, Romanos 4,25. De fato, a vida era o próprio salário que ele foi enviado a alcançar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, ele foi enviado para alcançar esse salário, o salário da vida, porque o que nós tínhamos era o salário do pecado, a morte. Portanto, tendo sido reconciliados por sua morte, muito mais seremos salvos pela sua vida, Romanos 5,10. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo é um meio notável pelo qual Deus opera a santificação, Romanos 6, 4 e 5. Assim como Cristo, pelo poder de sua divindade, livrou sua humanidade da morte e da culpa de nossos pecados, também Cristo liberta o crente da corrupção da natureza na qual ele jaz morto. Tudo para que ele possa viver para Deus. Porque fomos salvos para viver para Deus. Fomos salvos por Deus, por intermédio dele, para viver para ele. Em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo revela a ressurreição da igreja. Aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Casando muito bem com aquilo que a gente acabou de ver aqui em Coríntios 15, que também está lá em Romanos 8, versículo 11. É por isso que Cristo é chamado de as primícias dentre os mortos, que foi do texto da semana passada, 1 Coríntios 15, 20. Sua ressurreição é um penhor e uma garantia da ressurreição da igreja. Ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Ele nos salvou, nada nos arrebatará das suas mãos. Fique certo que a sua salvação foi feita por meios eficazes, por um Deus totalmente eficaz em seus propósitos.
Afinal de contas, Jó disse, nenhum deles pode ser frustrado. Ele é o cabeça da sua igreja, portanto, todos os seus membros devem seguir após Cristo no devido tempo. Nós estamos seguindo os passos de Cristo. Onde Ele caminhou, devemos nós caminhar. Aquilo que Ele fez, como Ele amou, devemos nós amar. Como Ele olhou para as pessoas, nós devemos também olhar. Como Ele se conduziu nesse mundo, nós também devemos nos conduzir. Os fiéis ressurgem pelo poder de Cristo, seu Redentor, o qual os ressuscita para que possam compartilhar dos benefícios da morte dele. Gozar tanto no corpo quanto na alma o reino dos céus, que Ele comprou para eles com alto preço. Lembre-se sempre, você foi salvo pela graça, de graça, mas custou um alto preço na cruz do Calvário. Os fiéis ressurgem com Cristo pela virtude da própria ressurreição dele. Eles ressurgem como Ele o fez, para a glória eterna. Então, finalmente, nós teremos, de acordo com esse texto, de acordo com aquilo que outros comentaristas colocaram, uma transformação gloriosa operada pelo próprio Deus, através do seu Santo Espírito, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, de um corpo de fraqueza para um corpo de poder, de um corpo de corrupção para um corpo santo, glorioso, poderoso, simplesmente para podermos passar toda a eternidade com Ele. Esse corpo será adaptado, equipado com tudo que será necessário para esta eternidade. Ou seja, apenas a sustentação do próprio Deus. Nós não precisaremos de questões terrenas, de questões especiais para estarmos com Ele, mas simplesmente da transformação do nosso corpo. Tudo o que foi necessário para que a nossa salvação fosse garantida foi feito por Ele. Tudo que é necessário para que estejamos glorificados no fim de tudo, também será providenciado por Ele. Assim como as sementes brotam e as plantas no seu formato próprio surgem, assim nós, semeados com o corpo natural, seremos transformados e brotaremos com o corpo celestial por toda a eternidade. Que essa realidade nos seja de conforto, de incentivo para vivermos em santidade e esperando ansiosamente esse dia chegar. Que o Senhor nos abençoe e que nos faça repousar na sua santa providência.